Hoje é dia de mais uma book tag aqui no canal. Oi gente, hoje eu vim responder a book tag lindíssimo Leu Tudo, que foi criada pelo Vitor do Geek Freak. Eu vou deixar a tag original aqui no box de descrições pra vocês. É uma tag super divertida com várias perguntas envolvendo o livro, são 10 perguntinhas, mas antes de começar a responder, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo e também ativa o sininho da notificação. E se você ainda não segue o Estante de Papel no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, porque lá a gente interage bastante, eu faço várias brincadeiras nos stories, vocês acompanham o que eu tô lendo em tempo real e é bem divertida essa interação. E lembrando também que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo usando o meu link da Amazon ou qualquer outro produto aí que você queira, e aí você me ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Vamos então à primeira pergunta. Um livro que te segurou até que você, lindíssimo, leu tudo. E eu não poderia falar de outro livro, senão A Sombra de Outubro. Ele tá emprestado, então eu vou deixar aqui pra vocês verem a capinha dele. Quem me acompanha no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube sabe que eu devorei esse livro. Eu fiz até diário de leitura desse livro lá pro IGTV. É um thriller sensacional. A gente vai ter aí dois detetives, um homem e uma mulher, que estão investigando um crime. O serial killer está desmembrando as suas vítimas, que são todas mulheres, e deixando bonecos de castanhas nos locais do crime. Só que esses bonecos de castanhas, eles têm as digital, é o DNA de uma menina que foi considerada morta há mais de um ano, que desapareceu. Então os detetives precisam descobrir quem é esse serial killer e por que essa menina está envolvida. É uma história eletrizante, eu não consegui largar esse livro, ele tem capítulos curtos, então foi super fácil de ler. Quando eu cheguei na metade do livro eu devorei, e o final tem um plot twist fantástico também, que eu adorei. Então eu gosto muito desse livro, indico também pra todo mundo, e eu não consegui largar esse livro até terminar a leitura. Pergunta de número 2, uma série de livros que você, lindíssimo, leu tudo. Eu escolhi então Harry Potter para representar aqui, escolhi o primeiro livro pra gente representar essa série. Já li também outras séries, já terminei outras séries eu não terminei, algumas eu ainda estou lendo, mas Harry Potter eu li já acho que umas 2 ou 3 vezes a série toda. Tenho muita vontade de reler, gosto muito dos primeiros livros principalmente, acho que o terceiro é meu favorito. Então eu escolhi essa série aqui porque eu, lindíssima, li tudo e adoro muito essa história, esse universo. E sempre falo que todo mundo sim deveria ler Harry Potter. Pergunta de número 3. Um final de livro que, lindíssimo, falou tudo. E eu escolhi esse livro aqui, Amores Verdadeiros, da minha queridinha Taylor Jenkins Reid. Tô louca pra ler outros livros dela. Aqui a gente vai conhecer a Emma e o Jesse são um casal fantástico, eles se conheceram na escola, no colegial, se eu não me engano. Eles se casam e são muito felizes, mas o Jesse acaba sofrendo um acidente e ele é considerado morto. Então a Emma volta para a cidade natal dela, reconstrói a vida dela, reencontra um antigo amigo aí de infância, de adolescência, e ela e esse amigo começam a se conhecer melhor e ela fica noiva. E é nesse momento que ela descobre que o Jesse na verdade está vivo. Então aqui a gente tem uma personagem, na verdade, que ela precisa escolher quem ela quer ser. Ela quer ser a Emma do Jesse ou essa nova Emma, né? Ela começa a perceber do que ela tem que abrir mão, do que ela não pode abrir mão. É um livro muito sobre a descoberta da personagem principal. É um romance, sim, só que é muito mais sobre a trajetória dessa personagem feminina aí para se redescobrir não só como mulher, mas como parceira de um desses dois homens e que vida ela quer viver, sabe? Qual versão dela ela quer ser. E eu gostei muito do final desse livro, eu gostei muito da escolha que a Emma fez no final desse livro. Eu achei que fechou assim com chave de ouro. Tudo foi construído de uma maneira fantástica pela autora. E realmente eu achei que a Emma foi muito sensata nas decisões que ela tomou ao longo desse livro, então é um final que pra mim foi sensacional também. Um final ou continuação que, lindíssima, estragou tudo. Eu escolhi esse livro aqui, 1793, com muita tristeza no coração, mas na verdade assim, não é nem só o final. Eu não gostei desse livro como um todo. Não gostei de como as coisas foram trabalhadas aqui. Esse é um suspense, um thriller que se passa em 1793, em Estocolmo, e um corpo é encontrado aí desmembrado boiando num rio, então um sentinela e um advogado se unem para tentar resolver esse crime. Esse livro ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte a gente vai então ter o encontro desse corpo, a união desses dois personagens para iniciar a investigação. E foi muito devagar para mim essa primeira parte, eu já não gostei do livro aí. A segunda e a terceira parte, elas apresentam pra gente outros personagens, a gente começa a entender quem é quem, de quem era aquele corpo, quem são os envolvidos na história, e a construção foi muito bem feita.
Mas na última parte, no final, pra mim, aí que acabou de vez o livro, que ficou tudo muito ruim, porque eu senti que tudo foi muito jogado de qualquer maneira. Eu não gostei de como o crime foi solucionado, de como ele foi descoberto, eu não gostei de como as coisas foram trabalhadas nesse final, de como foram costuradas pra chegar a essa solução. Então realmente o livro como um todo não me convenceu, mas eu esperava que pelo menos o final fosse satisfatório para a construção dessa história e pra mim não foi, então realmente foi uma leitura que não funcionou pra mim, como eu falei, não só o final, mas o livro como um todo. Pergunta de número 5, então. Um personagem que abre a boca e lindíssimo falou tudo. E eu escolhi então Sherlock Holmes, o detetive mais famoso aí da literatura. Eu tenho esse box com todos os livros, mas ainda não li todos, tenho muita vontade de ler. Mas é um personagem que já foi adaptado para o cinema, para a TV, para vários outros livros, várias outras adaptações aí. E é um personagem que eu acho que é extremamente bem construído. Ele faz umas análises, ele pensa em umas teorias que a gente fica assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? Ou como ele pode ser tão inteligente? Como que ele pensou nisso? Então eu acho a construção do personagem muito fantástica, a maneira como ele cria teorias, como ele é perspicaz com as coisas que ele precisa pensar e fazer. E realmente é um personagem que eu gosto muito, em todas as suas formas, em todas as suas adaptações. Eu acho que ele sempre foi muito bem construído, justamente porque ele tem essa inteligência acima do normal e essa garra de solucionar as coisas, de pensar sempre à frente, de ter teorias e analisar tudo que cai na mão dele. Então realmente acho um personagem incrível e não poderia ser outro para essa resposta, né? Próxima pergunta. Um livro que é imenso, extenso, denso, mas você, lindíssimo, leu tudo. E eu escolhi esse livro aqui, Outlander, A Libélula no Âmbar, que é o segundo livro da série. Esse pequeno calhamaço aqui, ele tem 876 páginas, mas eu estou lendo o terceiro livro, que tem 986. Mas por enquanto ainda não li tudo o terceiro livro, então escolhi esse daqui. Eu acho essa série fantástica, eu tô apaixonada por essa série, pelos livros, eu não gostei tanto da série de TV. E apesar de ser um calhamaço assim, né, todos os livros são gigantescos, a história flui de uma maneira muito gostosa de se ler. Ela realmente tem os capítulos um pouco mais longos, ela é bem baseada na história, ela é bem detalhista, a narrativa é super descritiva, mas mesmo assim é uma história gostosa de se ler porque a gente tem as batalhas, a gente tem a parte histórica, a gente tem o romance. Então é uma história que tem tudo assim, de tudo um pouquinho, que vai se juntando pra formar então toda essa narrativa fantástica. Eu gosto muito dessa história, quero muito ler todos os livros da série e todos são calhamaços, então assim, eu lindíssima, quero ler todos esses calhamaços. Próxima pergunta então, um livro com uma mensagem importante que lindíssima falou tudo, e eu escolhi esse livro aqui, A Filha da Fortuna, que eu li recentemente. Essa história, ela começa no Chile em 1849 e se passa na época da descoberta do ouro na Califórnia. A gente vai conhecer a Elisa, ela é uma órfã que foi deixada na porta de uma família britânica que morava ali no Chile, então, e é uma família muito rica. Então ela foi criada com muita riqueza, com muita educação, com os melhores professores, mas ela se apaixona então pelo Joaquim, que era funcionário do tio dela. É lógico que a mãe adotiva dela não aprova esse romance, porque afinal de contas o Joaquim ele é pobre e ela quer que a filha dela se case então com um homem rico. Como eu falei, a história se passa na época da descoberta do ouro na Califórnia e o Joaquim parte então para a Califórnia para tentar fazer essa fortuna e ajudar principalmente a mãe dele, já que eles realmente eram uma família muito pobre. E a Elisa, contrariando aí todas as expectativas, resolve que vai atrás sim do amado dela, que ela não vai ficar parada esperando ele voltar. E ela parte clandestinamente no porão de um navio para a Califórnia para tentar encontrar o amado dela. E aqui nesse livro a gente vai ver as dificuldades que uma mulher passava na época, porque elas eram consideradas propriedades dos seus pais, dos seus maridos, dos seus irmãos, elas não tinham voz, elas apenas precisavam obedecer e ser boas donas de casa e só isso. E a Elisa não quer isso para a vida dela, então ela parte aí em busca do amado dela e durante essa viagem ela vai conhecer o Tao, que é um chinês, né, um aprendiz aí de médico, e eles vão construir uma amizade muito bonita, eles vão começar a se conhecer durante essa viagem, e é ele que vai ajudar a Elisa então a procurar o Joaquim. Mas para poder fazer essa viagem e encontrar o seu amado aí na Califórnia, ela vai precisar se passar por um homem para que ela seja ouvida, para que ninguém vá atrás dela, e ela começa então a conhecer vários tipos de culturas diferentes ali na Califórnia, nessa época da descoberta do ouro. E por onde ela passa, a Elisa mostra a importância então de uma mulher para a sociedade, o quanto uma mulher pode falar e fazer para mudar as coisas. Então eu achei que esse livro é muito importante, não só para a gente conhecer essa parte da história, a gente tem muito aqui da cultura chilena, da cultura também da China, dessa parte histórica da descoberta do ouro na Califórnia, e a gente tem também
um debate muito importante sobre a posição e a importância da mulher na sociedade, desde lá até os dias de hoje. Pergunta de número 8. Um autor que todo livro é lindíssimo falou tudo. E eu escolhi então o Dionesmo, faz tempo que eu não falo dele aqui, que é o meu autor favorito da vida, autor de vários thrillers policiais aí que eu também super favoritei. Eu escolhi Faca, que foi o último livro que ele lançou aqui no Brasil, e também o meu livro favorito dele. Eu sou apaixonada nas histórias desse autor, acho a narrativa dele fantástica, a construção das histórias fantásticas, e simplesmente amo o personagem Harry Hole, que é o detetive aqui dessa série de livros, que tem acho que 13 livros no total, se eu não me engano, não lembro mais. Mas o autor construiu esse personagem ao longo de vários anos. A gente começa o primeiro livro com um personagem com 25 anos, nesse livro ele já tá com 50, ele tem 25 anos de carreira na polícia de Oslo. E a gente vai acompanhando a cada livro a mudança desse personagem principal ao longo da vida dele. Então quando ele chega aqui, ele já passou por tanta coisa que a gente começa a entender um pouco a personalidade dele, as atitudes que ele toma, e eu acho isso fantástico, porque é um autor que conseguiu construir um personagem ao longo de vários anos e que a gente conseguiu ver o crescimento desse personagem, os problemas pessoais que ele teve, e como eu falei, esse é o meu livro favorito, é o caso mais difícil da carreira do Harry, e o autor conseguiu simplesmente, escrevendo 13 livros dessa série, conseguiu aqui trazer vários plot twists, um caso super diferente, um personagem também que a gente acompanhou ao longo dos anos e que aqui tá passando por um momento muito decisivo da vida dele. Então assim, não tenho o que falar, eu amo esse autor, amo essa série de livros e é isso. Penúltima pergunta, um universo que lindíssimo encantou tudo. E eu escolhi então o universo do Senhor dos Anéis. Eu só li, por enquanto, O Senhor dos Anéis e O Hobbit, mas já assisti aos 3 filmes do Senhor dos Anéis. E, gente, eu acho que não existe em matéria de criação de universo, de fantasia, um universo mais completo do que o Tolkien criou para o Senhor dos Anéis. É simplesmente fantástico a quantidade de informações que a gente tem nos livros desse autor. Assim, não são só apenas criaturas e terras e reinos e tudo mais, mas existe uma linguagem própria. O autor escreveu canções que os personagens cantam. Então, como eu falei, eu acho que em matéria de criação não tem pra ninguém, né? É esse aqui mesmo. Vários outros autores e outras fantasias beberam e bebem muito na fonte do Senhor dos Anéis pra fazer suas criações, pra criar aí seus reinos e seus cenários. Mas eu acho que nenhuma se iguala em matéria de qualidade ao universo do Senhor dos Anéis. Última pergunta, então. Quantos livros você, lindíssimo, leu tudo neste ano? Bom, nós estamos em novembro e até agora eu li 42 livros. Pra mim é um número ótimo porque eu fiz excelentes leituras durante este ano, mas eu acho que o mais importante disso tudo é lembrar que a quantidade de livros que a gente lê não nos faz mais ou menos leitor do que ninguém, tá? Por favor, vamos sempre lembrar disso, porque eu acho que o importante é a gente ler e ler com qualidade. Como eu falei, eu li livros ótimos, favoritei vários livros. Tive experiências de leituras ótimas também, o que me faz muito feliz. Eu não me importo mais tanto, já me importei muito, tá? Com a quantidade de livros que eu lia. Hoje não, hoje eu prefiro ler com qualidade, ter boas experiências, conhecer novos autores, sair da minha zona de conforto, ler livros que me façam viajar pelas páginas, do que ler muitos livros, do que ler 50, 60, 100 livros por ano. Então vamos sempre lembrar disso, tá? Que o importante é a gente ler e ler com qualidade, tá bom? Eu adorei responder essa tag pra vocês, vou deixar as perguntas aqui pra quem quiser responder e a tag original também pra quem quiser assistir. E lembrando que vocês podem comprar os livros que eu citei aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link, e aí você me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!